nós estamos aqui agora, nesse momento. Eu sou Jaqueline Alves. Esse que está aqui embaixo é o nosso querido jornalista, radialista, jornalista, apresentador de TV. Ele é mil e uma utilidades. Não é Bombril, não vou fazer aquela propaganda, mas são muitas coisas ao mesmo tempo. E além disso, vamos dizer, é uma pessoa que tem uma grande comunicação, um dom de se comunicar com muita facilidade. Gelson Cunha, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Revolução Web FM, na live da TV Rádio Revolução Web FM. A gente agradece muito a sua participação e disponibilidade do tempinho, né, esse horário, às 21 horas, mesmo atrasado, a gente te agradece a participação. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado com isso. Afinal de contas, o meu convívio com a Rádio Revolução já vem de algum tempo, né? Aumentou no Carnaval, com o desfile dos especiais no Sambódromo, e só aumenta a cada dia, graças a Deus. Ai, que bom. Então, vamos lá. A gente está recebendo aqui, ó, agora. Alô. Oi, Bruce Maciel, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Nós começamos a nossa live aqui e você não está tendo a visão, assim, a gente não está conseguindo te enxergar, tem que virar depois o teu celular, tá bom? Mas a gente vai começar. Isso, é porque a gente não está conseguindo te ver e nós queremos te ver. Até porque ele é muito mais bonito do que eu. Eu sou o mais feio dessa live. E nem pentei o cabelo hoje, Jaqueline. Ó, que privilégio, hein? É só chegar, sair do banheiro, fazer assim, acabou. Eu não. Cabeleira. Deitado? Virar deitado, é isso? Tem que virar mais um pouquinho, meu amigo. Eu não tô te vendo. Pega o celular e bota de frente para você. Vamos ver se vai. Tá de frente. Não, mas eu não tô te vendo. Você tem que virar o celular na sua frente. Deixa eu ver se tá vindo. Deixa eu ver. Tô vendo sua mão. Você tem que virar o celular para você, de frente. Ah, não. Ih, eu acho que saiu. Bruce, eu acho que você saiu. Vai devagarzinho. Pessoal, isso, mas só que você tá de cabeça para baixo. Roberto Jefferson. Você tá igual o Roberto Jefferson. Deixa eu ver. Opa, devagar, deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tô vendo a sua casa toda, hein? Se tiver cueca pendurada aí, tá lascado. É verdade. Deixa eu só pedir uma ajuda aqui. Tá bom. Mãe, Enquanto isso, a gente vai falando baixinho assim, Bruce, pra gente começar aqui. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente tem um monte de gente aí já chegando, já deixando, né, entrando e saindo. A gente agradece a participação de todos vocês. Mas a gente tem o hábito de começar sempre. Isso, Bruce, perfeito. Nós gostaríamos que você se identificasse, ô Gelson. Eu vou fazer do jeito que porque nós temos muitos amigos, não só deficientes visuais, mas auditivos, enfim, né? Então nós temos muitos amigos especiais. E para aqueles que não conseguem não têm a visão normalmente, a gente se identifica de uma forma um pouquinho diferente. Eu sou Jaqueline Alves, sou preta, tô de um batom vermelho, tô com argola, meu cabelinho é preto e curto. Que mais? Sou linda. Pronto. Como é que você... e o sorrisão bonito. Verdade. Não é? Ô, Gel, e eu gostei dessa combinação aí, com preto e vermelho, porque tem tudo a ver com o nosso Flamengo.
Depois eu vou até comentar uma aspas aí depois desse seu Flamengo aí, do nosso Flamengo. Agora eu Tá quero que você legal. se identifique para os nossos amigos, por favor. Gelson Cunha. Meu nome é Gelson Cunha, eu tenho 45 anos de profissão aqui no Rio de Janeiro, né? Sem contar o período de estágio, que foram 3 anos. Eu comecei muito novinho a fazer estágio num jornal de Madureira chamado ZN Jornal, porque eu fui orientado da seguinte forma: meu querido, você tem que começar, porque com o passar dos tempos, os estudantes de comunicação que queriam trabalhar em rádio ou televisão, eles queriam começar pela Globo. E não é assim que a banda toca, né? Você É tem verdade. que subir os degraus. E isso que eu procurei fazer ao longo da minha carreira. É verdade. Mas antes disso, e muito mais que a gente tem ainda, ó, são 21 horas e 25 minutos, como é que você é para os nossos amigos que não enxergam nesse momento? Como é que Eu você é? Você sou, está de eu, óculos? eu Você. tô, eu sou careca, um careca bonitinho. Lembra um pouquinho o Xandão lá do Supremo Tribunal Federal. O Xandão. Careca, só a careca que lembra ele, hein? Só a careca. Tô de óculos, uso óculos, né? Eu tenho o nariz muito bonitinho, a boca linda, o sorriso Colgate X. Dá um sorriso para mim, lembrei do Alexandre Ferreira, o 01 da Tupi. E é É isso isso aí. Eu aí. estou um pouquinho barbudo, não consegui fazer a barba quando cheguei da rua. Eu faço barba todo dia, uso paletó e gravata, mas também não estou de paletó e gravata. Eu estou com a Opa! camisa, porque hoje esquentou no Rio, né? Um tempo Pois é. esquisito. Então é isso aí. Eu sou lindo, 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 lindo. E torço pelo mais querido do planeta, Clube de Regatas do Flamengo. Muito bem, ótima apresentação. Bruce Maciel, e você, amigo, como é que você é e como é que você está para os nossos amigos que estão aí nos acompanhando e nos vendo, assistindo? Como você é? Sobrancelhas escuras, cabelos escuros, enfim, com barba feita, e abraçando aí o Gelson Cunha, que a gente possa ter uma boa live. Muito bom, muito bom, muito Obrigado, bom. obrigado, querido. Ô, Gelson, então logo para a gente começar, tá faltando o nosso querido amigo Fernando Chocolate, que daqui a pouquinho ele também Logo está o chegando. chocolate que eu amo eu mando o Aí, chocolate que Chocolate. vai participar da live, que Daqui a pouquinho brilha, ele está chegando, já mas já. amo muito também comer chocolate. E aí, De, aí eu não sei. de preferência com 70% de cacau. Ô, beleza. É chocolate também. Ô, Gelson, a gente Oi. sempre, depois dessa apresentação, nós temos o hábito de perguntar um pouquinho quem é Gelson Cunha. É uma pergunta Gelson, difícil. Gelson Cunha, um mineirinho de Além, Paraíba, Minas Gerais, filho do seu Guanaí e da dona Carmita, que educaram muito bem os filhos. As minhas irmãs todas são formadas no magistrado, são professoras, magistério, né? Uhum. Professoras. Acorda, Gelson. É porque o velhinho aqui acordou 4h30 da manhã hoje, entendeu? Aí vai deixar uns furos aqui. Mas Nada, vamos lá. fomos criados numa família brasileira autêntica, muito bem criados. Eu me orgulho muito disso. O meu pai queria que eu fosse maestro. Me colocou para aprender piano com 5 anos de idade. Eu não sabia nem ler ainda, entendeu? Porque na época você entrava para o curso primário com 7 anos. Não tinha esse negócio da criança começar no colégio com 6 meses, 1 ano, não. Era diferente. Mas, Uhum. com o passar do tempo, depois que eu formei em piano para agradar os meus pais, eu que Uhum. toquei numa banda, num conjunto pop na época, tocava tudo, de música internacional a MPB,
eu parei de tocar no conjunto porque eu passei no vestibular para jornalismo no Rio de Janeiro e meu pai ficou um pouquinho triste no início, porque ele queria que eu fosse maestro, mas quando ele começou a perceber que eu estava evoluindo na profissão, quando o filho dele começou a aparecer, primeiro no jornal e depois no rádio, ele e minha mãe ficaram felizes da vida, principalmente depois que eu comecei a fazer o amarelinho da Rádio Globo, que era, na época, o carro de reportagem mais famoso do Rio de Janeiro, né? Amarelinho da Globo. Entendeu? Que chique. Agora eu vou passar a nossa fala para o nosso amigo Bruce Maciel. Com você, Bruce. Bem, você sempre fala na questão do jornalismo. O jornalismo estava realmente na sua veia e você exerceu alguma profissão antes do jornalismo? É isso aí, como eu te falei. A profissão de músico. Eu era músico, eu tocava piano, tocava teclado. Na época chamavam de órgão, né? Era o órgão que depois passaram a chamar de teclado, né? Então, a pergunta dele qual foi? Porque picotou um pouquinho. Eu perguntei, por favor, além da Bruce. o jornalismo é por causa dele também, o Bruce Lee, o meu nome, né? Meu pai. Ah, entendi. Ótimo. Entendi. Mas eu entendi você me perguntar se... Quando eu descobri que o jornalismo estava na minha veia, né? Na verdade, eu, quando comecei a estudar no grupo escolar Salles Marques, na minha cidade, em Além Paraíba, né? Eu, na primeira apresentação de auditório, que tinha isso, tem até hoje, né? Apresentação de alunos, né? Eu peguei um copo, fiz de microfone e comecei a imitar o Jorge Cury, que para mim foi o maior locutor esportivo desses 100 anos de rádio. Gosto muito do garotinho José Carlos Araújo, do Luiz Penido, do Edson Mauro, do Alcei Bueno de Camargo, que já está no plano superior, Valdir Amaral, mas o Cury, para mim, foi o melhor de todos. E eu me identifiquei com ele, não só porque ele era flamenguista, e ele gritava um gol que durava quase 1 minuto, independente de ser Flamengo, Vasco, Botafogo ou Fluminense, tinha um vozeirão, mas eu logo percebi que com essa voz de taquara rachada que eu sempre tive, eu jamais conseguiria ser locutor esportivo. Então parti para ser repórter. Não fui para futebol, fui para fazer geral, né? E acabei virando repórter do Amarelinho durante 11 anos, até ser promovido a chefe de reportagem das rádios Globo, CBN e outras emissoras do Sistema Globo que funcionavam na Rua do Rússia 434 Glória, entre elas a 98 FM. Muito bom, muito bom. Bruce, com você. Bem, Gelson, você fala sempre na questão da Rádio Globo, né? Mas antes da Rádio Globo, antes de você chegar à Rádio Globo, que outras rádios você passou e que pode contar um pouco de experiência, bem resumido? Bem, na verdade, eu comecei em Além Paraíba, a minha terra natal, na Rádio Cultura de Porto Novo, né? Eu fui convidado para ser repórter mirim pelo saudoso Edson Esquetino, que já está no plano superior. E eu fui lá num jogo Botafogo do Rio de Janeiro, que levou Nilton Santos, famosíssimo, que hoje dá nome ao estádio, né, do Engenhão, e o Zequinha, que era um ponta-direita, nota 10, Zequinha do Botafogo. Eles batendo bola no meio do gramado, eu com aquele fone grandão que usava antigamente e com aquele rádio tiracolo,
fui surpreendido com a bola que bateu na minha cabeça e eu caí no chão. Entendeu? Ficaram preocupados comigo, mas não houve nada, eu logo levantei. Só que meu pai, a gozação na cidade do interior foi tão grande com o que aconteceu, que meu pai ficou bravo e me tirou do rádio. Depois eu voltei, mas inventaram que eu atrás do gol, eu falei com o locutor esportivo. A bola fez que foi, mas não foi, acabou fundo. Como é que um filho de uma professora de português e francês respeitada na cidade podia falar fundo? Foi inventado isso, mas correu a boca miúda. Meu pai ficou chateado de novo e me tirou de a rádio outra vez. Eu comecei, então, a tocar num conjunto, Conjunto Jetson de Além Paraíba, até, como eu já disse, vim parar no Rio de Janeiro para fazer música, mas logo após passei no vestibular de jornalismo e virei jornalista. A primeira rádio que eu atuei aqui, que sirva de exemplo para quem está começando, para não querer começar logo no cargo mais alto, e nem pela Globo, ou pela Band, ou pela Record. A primeira rádio foi Rádio Guanabara, que depois virou Bandeirante. Sabe o que eu fazia? Eu anotava o nome de quem ligava para o programa do Carlos Varela, que era um programa musical, e ele mandava abraço para quem ligava. Eu comecei a atender no telefone, entendeu? Depois, antes da Rádio Globo, eu fiz estágio em 2 emissoras sensacionais. Rádio Tupi, durante 1 ano, e Rádio Nacional, no tempo que funcionava na Praça Mauá, durante 1 ano também. Esses estágios foram fundamentais para que logo que eu formei e tentei montar um jornal no interior, né? Mas a grana era muito curta, eu voltei para o Rio e logo fui contratado, primeiro pela Rádio Capital, Rede Capital de Comunicações, trabalhando com pessoas como Iris Lettieri, a voz do aeroporto, Correia de Araújo, que fazia com ela um jornal da TV Tupi, que me ajudaram muito. Quando o Frank Sinatra veio ao Rio de Janeiro, foi a minha primeira aparição lá. Eles, desculpa que eu estava mastigando aqui uma bala e ficou um pedaço na boca. Então, eles viraram para mim, meu filho, ó, eu sei que você está nervoso, mas a gente vai te ajudar. Então, isso que eles fizeram, me ajudaram muito. Quem está chegando aí, Gelson, eu informava quem estava chegando com a ajuda de outros colegas. E assim que começou minha profissão como profissional do Rio de Janeiro. Muito bom. Rádio Muito Capital. Bom. Muito bom. Ô, Gelson, eu também quero te apresentar aqui o nosso querido amigo Fernando Chocolate, que está chegando. Estou vendo aí, o cara aqui, estou vendo ele aí. Tá vendo, Chocolate? É com você, então. Já vou deixar a bola para você. Boa noite. Boa noite, Chocolate. Fernando. Boa noite. Isso, agora, eu estava travando. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Bruce. Boa noite, Gelson. Boa noite. Na nossa live. Você que é o responsável pelo canal Conexão com o Mundo, sempre com jornalismo atualizado e também com entrevistas interessantes. Eu quero aproveitar o embalo, nós estamos aí num período, né, de eleições, né? Está tendo essa polarização aqui no Brasil, né? PT de um lado, Bolsonaro do outro. E recentemente, até com você já está usando no jornalismo, houve uma discussão muito grande na sabatina que o Jornal Nacional fez com o presidente Jair Bolsonaro, e foi muito questionado a forma como o Boni e a Renata Vasconcelos entrevistaram o presidente. E muita gente que questionou que não foi uma sabatina, que na verdade tentaram de uma certa forma fazer tipo, uma inquisição com o presidente, porque todo mundo sabe que o Grupo Globo não é muito simpático ao presidente, né? E você, como você tem muitos anos de jornalismo, eu queria que você comentasse sobre isso e como você está acompanhando atualmente o jornalismo cobrindo a parte política do Brasil. Boa noite. Eu vou responder porque eu não fujo das respostas. Mesmo
tendo trabalhado nas organizações Globo durante esse tempo todo que vocês sabem, né? Eu comparo o tempo do Dr. Roberto Marinho, quando o Dr. Roberto Marinho sabia fazer política e, inclusive, apoiou o regime militar na época, e a Globo dos últimos 4 anos para cá. Eu acho que a Globo pratica um jornalismo deplorável, massacrando o presidente Bolsonaro assim que ele ganhou as eleições. Assim que ele ganhou. Da mesma forma, a oposição a ele. Tinham que ter esperado ele entrar para depois, o que ele estivesse errando, eles questionarem, né? E aí sim poderiam criticar. Porque, da mesma forma que a Globo, o PT e os outros partidos de esquerda defendem a democracia, então democracia tem que respeitar o direito de todo mundo, né? Então, desde que o Bolsonaro ganhou a eleição, que começou um bombardeio, um massacre dos partidos de esquerda e da TV Globo e de outras emissoras ou jornais que fazem parte do consórcio de imprensa. Eu tenho certeza que nesses meios tem muita gente que não concorda com essa forma de fazer jornalismo, mas para manter o emprego, todo mundo precisa estar empregado, e a nossa profissão se desvalorizou muito, muita gente desempregada. Então, para não perder o emprego, eles são obrigados a fazer o que os patrões querem. Mas o próprio José Roberto Marinho, ao me dar uma entrevista há cerca de 4 anos no Aeroporto Internacional Tom Jobim, ele me pareceu ter lavado as mãos, tanto que ele foi morar em Miami. Eu acredito que dos filhos, ele foi o que mais puxou o pai e não concorda com esse tipo de jornalismo praticado hoje. Há 20 anos aproximadamente, eu fui com o desembargador Antônio Carlos Amorim, considerado o pai do voto eletrônico no Brasil, o qual eu tive o prazer e a honra de assessorar, né, na TV Globo do Jardim Botânico, onde o Evandro Carlos de Andrade, na época o diretor de jornalismo da Globo, pediu desculpas ao desembargador Amorim pela montagem que eles fizeram a favor do Collor quando ele competiu com Lula. Isso para ser mais preciso, há 22 anos aproximadamente, entendeu? Então, eu achei que a partir daquele momento a TV Globo ia mudar, e de fato mudou muito. Algumas eleições a TV Globo foi imparcial, mas dos tempos para cá voltou a ser parcial, e eu acho isso lamentável, embora respeite muito o padrão de qualidade da imprensa, que para mim é o melhor do mundo. Como disseram americanos para mim há 30 anos, quando eu estive em Washington participando de um congresso lá, eles falaram, a televisão, a Rede Globo é a terceira rede de televisão do mundo, mas em padrão de qualidade é a primeira. E eu acho que continua sendo. Mas o jornalismo não está coincidindo com esse padrão de qualidade. Eu lamento muito. Ô, Gélcio, a gente está aqui, pessoal, com o Gélcio Cunha. Ele é jornalista, radialista, é apresentador, ele tem um programa, ele é um dos mais conhecidos, o homem da Além Paraíba, de Além Paraíba. É um jargão, né, Gélcio, que você criou desde a época ainda, desde o início da rádio, né? Como é que surgiu? Na verdade, quem criou isso foi o Antônio Carlos, que depois do Haroldo de Andrade assumiu o título, na minha opinião, do maior comunicador do país. Até então era o Haroldo de Andrade, o número 1 do rádio brasileiro. Depois que o Haroldo de Andrade também foi para o plano superior, eu acho que o número 1 do Brasil virou o Antônio Carlos. E a prova disso é que há mais de 30 anos ele é líder absoluto em audiência no rádio, sem contar as redes sociais, que ele sempre foi contra, mas que teve que engolir
aceitar para não ficar desatualizado. Até porque o supermercado que ele faz propaganda, né, passou a mandar tudo para ele através do telefone celular. E ele teve que engolir a internet. Então vai lá agora, vai lá que fez ele partir para esse meio tecnológico. Eu tenho a impressão que sim. Teve política contra a pressão, né? Pessoal, são 21 horas e 44 minutos. Ô, Gelson, nós também convidamos você para... porque você é uma das personalidades do rádio, né? Que está ainda aí numa audiência maravilhosa. E nós completamos ontem 100 anos de rádio, né? Juntamente com a independência do Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho... que você compara, eu não sei se eu posso dizer que você pode comparar, mas que você fizesse um breve resumo de uma pequena comparação antes, no momento que você entrou no rádio, o que você viu, acompanhou o crescimento, porque o rádio é o meio de comunicação número 1, pelo que eu acho, pelo que eu vejo, né? Principalmente naquela época ainda, na década de 70, 80, enfim, porque todas as informações chegavam, ou chegam ainda, vamos dizer assim, primeiramente no rádio. Agora tem a internet, mas mesmo assim, entre a TV e o rádio, eu acho que ela chega ainda primeiro, né? Claro que temos a internet aí. Como é que você vê qual é a sua visão futurística, né, comparando os 100 anos do rádio e trazendo ele para cá, fazendo uma breve comparação, né, daquele tempo até os dias de hoje. Um resumo. Eu acho o seguinte, que a gente tem que se adaptar aos novos tempos. Eu sou de um tempo que não existia ainda o Rio Antigo, que Alcione canta essa música que emociona o Antônio Carlos, quando fala que a gente podia conversar na calçada, que não tinha o rio não tinha aterro, era como Deus criou, fala do restaurante Lamas e de várias outras coisas do tempo do Rio Antigo. Hoje eu ouvi essa música no Apolinho, no Oeste do Rodrigues da Rádio Tupi, e inclusive me emocionei. Eu estava dirigindo o carro sozinho dentro do carro, me emocionei ao ouvir e ver o Rio de antigamente com o Rio de hoje, né? Quando a gente não pode dar mole, senão você perde a vida, independente do local onde você esteja. E não é pandemia, não. Já bem antes da pandemia, já acontecia isso. Desde que falaram que bandido era cidadão, não vou citar o político, desde que esse político falou isso, que era um político meu amigo, que eu me dava super bem com ele, mas ele cometeu esse erro pelos motivos que eu também não vou falar aqui, mas quem conhece a história sabe por que ele falou isso, né? Então, com a democratização do país, que na verdade de democracia não tem nada, porque eles pregam democracia, mas não respeitam a opinião do outro. Eu sou favorável a isso ou aquilo, porque a democracia me permite que eu seja assim. Então, as pessoas têm que respeitar. Eu não posso, de forma alguma, discriminar negro, gay, mulher, não posso discriminar ninguém. Isso está errado. Mas eu posso ter o direito de gostar ou não disso ou daquilo. Do comportamento, por exemplo, que eu vejo às vezes na Rua da Lapa, eu não gosto. Muito bandido, mulher beijando na boca de mulher no meio da rua, passa criança. Esse negócio de ensinar a criança a ser homem ou mulher na escola, eu também não concordo. Não. Mas Gelson, só te interrompendo, a questão daquela, o tempo antigo, na época que você pegou, não vou dizer que você é tão antigo, que você é um garotão ainda, mas eu digo que a sua experiência, né, pela sua vivência, porque a gente também está com o professor Sérgio está acompanhando a gente aqui.
Então eu queria que você falasse um pouquinho e o que que você acha. Eu gostaria muito de ter vivido muito mais esse tempo. Muitas coisas antigas eram boas, seriam boas se pudesse fazer acontecer hoje, porque hoje em dia tudo é internet, né? Você pega ali o teu celular e naquela época era datilografia, sei lá o que era, né? A prova que a internet barrou o rádio e barrou a televisão, que as próprias emissoras de televisão estão investindo em internet. É o caso da TV Globo em relação ao Globoplay, né? Internet. A internet tomou conta da humanidade. Depois mas é uma TV fechada, né? Então não é para qualquer pessoa, né? Tem isso também, né? Mas hoje não está tão difícil assim, não. As pessoas, às vezes, deixam de comer em casa para ter internet em casa, né? Principalmente em redutos que elas são obrigadas a pagar milicianos, porque senão corre o risco até de vida. Se comprar o gás, se comprar uma assinatura de televisão, boa parte da população do Rio, por exemplo, não paga pela internet, ou paga miliciano mais barato do que pagaria em alguns casos, ou às vezes mais caro do que pagaria em outros casos. É o gatunete. É isso aí. Gatunete. Exatamente. Bruce Maciel. Fale, pode falar. Em relação, só para completar o que você perguntou, eu acho que o rádio de hoje perdeu a magia que tinha antigamente, quando as pessoas imaginavam como é que é a Juju, essa fofoqueira que fica discutindo para uns, brincando com outros, com esse tal de Gelcio Cunha no rádio. Como é que ela é? Como é que esse Gelcio é? Ele é careca, ele é cabeludo, ele é preto, ele é branco. Né? Grande Juju, né? Saudosa. Perdeu a magia. Com rádio com imagem, perde a magia. Entendeu? Essa é a minha opinião em relação aos tempos atuais, embora reconheça que a gente tem que estar ligado às mudanças do tempo. É o que eu procuro fazer. Estar completamente conectado com a juventude também. A rádio que eu participo hoje, a 102 FM, no programa que eu faço do aeroporto Santos Dumont, que eu chamo Ponte Aérea Rio-Minas, ela é uma rádio pop jovem. Quer dizer, mistura os velhinhos como eu e pessoas novas como um comunicador extraordinário chamado Matheus Vicente, que tem apenas 18 aninhos. É legal, viu? Tá vendo? Muito bom. Vamos lá, Bruce Maciel. Oi, pessoal. A gente está aqui, ó. Totonho, Matador, Tiago Félix. Tem um monte de gente aí pra gente agradecer aí. Marcelo Bocão. Opa! Maria Mazaro. Murilo Lisboa, Carlos Save, Renata, Sandra Helena, Fernando Chocolate, Sérgio, Luiz Borges, Wesley Almeida, Cordélia, doutora Ângela Borges, Kimbangu, ela briga comigo quando eu falo o nome dela, doutora Ângela, espetáculo, Juliano Estética, Wilson Oliveira, Cantarelli Matheus, meu Deus, Paulo Rocha, gente, tem muita gente. Muito obrigada a participação de todo mundo. Claro que isso daí, graças, né, também aí o prestígio do nosso querido e amigo Gelcio Cunha. Fernando Chocolate, não, vamos lá. Passar aqui para o Bruce Maciel, são 21 horas e 52 minutos. Você falou justamente da questão de se adequar aos tempos atuais, né? E como surgiu a ideia de você estar no aeroporto e fazer esse projeto Conexão com o Mundo? Quando a Rádio Globo começou a mudar de formato e a demitir os principais comunicadores, e com os comunicadores foram também repórteres, operadores de áudio, produtores, editores, um monte de gente, né? A Rádio Globo chegou a ter, no Rio, em São Paulo, mais de 1.000 funcionários. E hoje não tem nem 300, tanto no Rio como em São Paulo. Se tiver 200, é muito. Para vocês verem o que aconteceu. Aí, o Antônio Carlos
foi o primeiro convidado a se retirar, mesmo ele insistindo para ficar, ele não conseguiu ficar. Aí ele reuniu a equipe dele e perguntou: quem é que quer ir comigo para a Rádio Tupi? A Juju, que era prestadora de serviço como ele, né? Não era carteira assinada como eu, a Ermelinda Rita, o Toninho Bondade e a outra pessoa, e o Renato Cantarino, que trabalhavam no programa dele. Não podíamos ir porque a gente tinha direito à indenização se fosse demitido. O que aconteceu comigo? Eu consegui saldar o meu apartamento, quitar o meu apartamento com o dinheiro da demissão da Rádio Globo, que teve esse lado bom da coisa, né? Graças a Deus. Então, só que nós ficamos um pouco mais que os que foram para a Tupi. Aí, quando a Rádio Globo demitiu a gente também, eu fui convidado para ir para Sul América Paradiso, no aeroporto, uma emissora de rádio de ponta também. Maravilhoso. Só que eu preferi fazer primeiro o Conexão com o Mundo pelo YouTube e outras redes sociais, entrevistando personalidades da política, da música, da arte, do rádio, da televisão, que chegavam, saíam no aeroporto. Criando, então, Conexão com o Mundo, que depois passou a ser transmitido pela Rádio Livre, né, do nosso querido Vivaldo Barbosa, a Jaque sabe muito bem disso. E depois disso, nós tentamos recomeçar na Sul América Paradiso, até que a pandemia impediu e a Rádio Sul América desistiu do projeto de popularizar a rádio. Até porque os ouvintes da rádio não gostaram da ideia, entendeu? Então, eu passei a fazer um programa na rádio que eu estou hoje, na 102 FM, pelo rádio, porque o presencial do aeroporto passou a ser impraticável devido à pandemia. Dos 2 meses para cá que eu voltei a fazer presencial, né? E estou gostando. E se algum de vocês estiver passando pelo aeroporto uma hora, eu ficaria muito feliz em entrevistá-los também. No Santos Dumont? No Santos Eu Dumont. comecei a fazer no Santos Dumont e no Internacional, mas agora estou fazendo só no Santos Dumont. Excepcionalmente, uma vez ou outra, até vou no Internacional do Galeão, mas é o Santos Dumont a minha casa hoje. São todos os dias? Como é que é? Já vem São Pedro? De segunda a sexta-feira, de 12h30 a 1h30 da tarde, pela Rádio 102 FM. E tem o total apoio do pessoal, não só da Sul América Paradiso, como também da Rádio Mix, chamada de a Rádio do Rock in Rio. E, de fato, é a rádio oficial do Rock in Rio. Nossa, arrasou. Muito bom. Fernando Chocolate? Aqui aproveitando as pessoas que você citou aí, Jaqueline, que estão acompanhando a nossa live, a Renata Oliveira foi minha gerente lá no sistema da Petrobras. Um abraço para a Renata. Inclusive, ela foi aniversário no mesmo dia que eu, 20 de outubro. E também o Carlos Augusto, que também foi amigo também do sistema da Petrobras, que inclusive ele é pai do Will, que foi aquele menino músico que nós trouxemos em lives anteriores. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês. Ó, tem Jacaré Ângelo aí, ó. Kleber Senhori. Bastante. Ô, Gelson, você falou de... Pode falar. Ô, Gelson, você falou de um personagem do rádio chamado Antônio Carlos. Para mim, um fenômeno. Eu ouço Antônio Carlos desde meados dos anos 80. 85. Desde pequenininho. Sim, eu tinha... eu vou fazer 50 anos esse ano, então eu ouço ele desde de pré-adolescente. Inclusive, na época que o Antônio Carlos estava na Tupi ainda, aí ele foi para a Globo, ficou 30 anos, né, mais ou menos isso, né, ele ficou na Globo, né, e depois teve tudo que você relatou, que ele teve que sair da Globo, que a Globo passou por essa mudança um tanto quanto estranha, que a Globo hoje em dia virou praticamente uma rádio de música e futebol. Mas eu queria que você falasse, como é que era o relacionamento do dia a dia com o Antônio Carlos?
Porque o Antônio Carlos assim, sempre me pareceu, ouvindo daqui, do lado de cá, um camarada assim, meio centralizador, um cara que queria mandar em tudo, assim. Eu queria que você falasse um pouco como é que era essa convivência com o Antônio Carlos no dia a dia. Não é à toa que o Antônio Carlos foi PQD Audaz Butch Marrom. E está no livro de que ele foi PQD. As pessoas às vezes achavam que era brincadeira dele, inclusive eu. Aí eu fui pesquisar, fui no Comando Militar do Leste e recebi um livro de presente provando que o Antônio Carlos foi, de fato, PQD Audaz. E quem foi, nunca deixa de ser. Né? Isso me ajudou, inclusive, nas entrevistas que eu fiz com os presidenciáveis das eleições passadas para presidente da República em 2018, a entrevistar o presidente Jair Bolsonaro. No início ele me viu assim, ficou meio ressabiado da forma que ele é, mas a partir do momento que ele foi ouvindo minha voz e que eu falei do Antônio Carlos, PQD Audaz Butch Marrom, ele pegou e se soltou e me deu uma entrevista muito legal. É bom lembrar que na época eu entrevistei todos os presidenciáveis que passaram pelo aeroporto. Tá legal? Mas a convivência com a Juju, como é que era esse lado, esses bastidores dessa festa? Porque... A convivência com a equipe era extraordinária. Com o Antônio Carlos também, porque o Antônio Carlos, embora seja muito rigoroso, né? Eu até comecei falando aí do regime militar, porque lembra quando você fala de paraquedista, né? Onde tivemos em Copacabana uma apresentação de paraquedistas maravilhosa, né? Independente de política, foi muito bonito. Eu nunca vi Copacabana receber um público tão grande só no Réveillon, como recebeu ontem. E a prova disso que para me sair de Copacabana ontem, eu demorei 3 horas. Mas o Antônio Carlos, ele é muito rígido, ele parece ditador, mas eu prefiro o cara que tem responsabilidade do que o cara que não tem responsabilidade. Se eu ligasse para ele e falasse assim, eu nunca falei porque eu entendi a posição dele. Antônio Carlos, eu não vou trabalhar hoje não, porque eu estou gripado. Ele falava, vem aqui para provar que está gripado, vem aqui para provar que está rouco. Ele fazia assim comigo, com a Juju, com a Zorionara, com a Pudica, com todo mundo que trabalhava com ele. Carla de Lucas, Toninho Bondade, Ricardo Campelo e vai por aí afora. Então, mas eu aprendi muito com o Antônio Carlos a fazer rádio que dá ibope, né? Embora nunca tenha conseguido fazer nenhum programa que desse 5% do ibope que ele sempre deu, né? E briguei sério com ele uma vez no rádio, viralizou a briga, mas foi porque tanto ele como eu estávamos muito nervosos, os funcionários da Rádio Tutubi estavam de greve, né? A Rádio Globo demitiram todo mundo, então eu falei de crise, ele falou, que crise? Ele questionou, mas ele não queria falar daquela forma. E nem eu, até porque o Antônio Carlos, de certa forma, ele é responsável pela minha amizade com o pessoal da Rádio Revolução, com o Sérgio e com outras pessoas queridas, como a professora Mary. Que bom! Por quê? Porque o meu filho, que tem síndrome de X frágil, o Diego Cunha, ele gostou do estilo do Antônio Carlos, de falar fácil, de repetir muitas palavras, e fez um vídeo imitando ele com a ajuda do Toninho Bondade. Na época era Malvadeza que virou Toninho Bondade. O Toninho conseguiu fazer um programa com meu filho Diego, imitando o Antônio Carlos. O meu filho, que não sabe ler nem escrever, espalhou aquele monte de papel pela mesa do estúdio, igualzinho o Antônio Carlos sempre fez, continuou fazendo. E para quem não sabia, quem não sabia ler, achava que ele sabia. Ele é um ótimo imitador. Então, eu devo isso ao Antônio Carlos, a minha aproximação com a Rádio Revolução, e
tratar bem o seu filho, ficar amigo do seu filho. Quem podia imaginar Antônio Carlos sendo daquela forma, ia ter um carinho, um amor enorme pelo meu filho, e a prova disso é que há muito tempo que ele faz atividade física na ACM, Associação Cristã de Moços da Rua da Lapa, acompanhado do meu filho. Quando meu filho não vai ultimamente, ele fica até desanimado e costuma não ir também. Então eu faço força para o meu filho, pelo menos 2 vezes por semana, ir com o Antônio Carlos fazer atividade física. Que bom, que bom. Isso é muito bom, né? A educação, a questão da saúde, isso é muito importante para o crescimento do ser humano, na verdade. Eu acho que quanto mais educação o ser humano, né, que eu digo num todo, quanto mais a pessoa for mais educada, eu acho que ela vai saber distinguir o certo do errado e ninguém vai poder induzir ou decidir por ela as suas decisões. Então, acho que a educação, a saúde, tudo isso é muito importante para todo mundo. Fernando Chocolate. O Bruce Maciel tá aí? Não, né? Bruce não tá aí. Vamos lá. Eu tô aqui. Bruce Maciel foi fazer xixi. Não, coisas tecnológicas. Também, né? Eu gostaria de saber, né? Quero saber, né? Como surgiu a famosa ideia do microfone misterioso que você mantém até hoje? Foi você? Foi o Antônio Carlos? Chegaram a um consenso? Conta um pouco dessa história. Isso começou quando criaram a Rádio CBN, do qual eu fui chefe de reportagem durante 6 anos. Eu saí do Amarelinho a convite do Jorge Guilherme Pontes, que foi o primeiro diretor de jornalismo da Rádio CBN, a convite do Zé Roberto Marinho, o filho mais novo do Roberto Marinho. Né? Quando começaram a esvaziar a Rádio Globo e simplesmente acabaram com o Amarelinho, eu pensei, eu tenho que criar alguma coisa para substituir o Amarelinho. Minha primeira ideia foi o microfone invisível, que era para ser de assuntos sérios, mas acabou virando muito mais brincadeira do que sério, no estilo do programa do Antônio Carlos, né? E o microfone invisível fez muito sucesso. Eu fazia microfone invisível com ministros do Supremo, no tempo que o Supremo era respeitado, ministros do TSE, do ministro Carlos Mário Veloso, que foi presidente do Supremo e do TSE, até o juiz do início de carreira do Tribunal de Justiça do Rio ou do TRE. Eu fazia com magistrados, Marco Aurélio Melo, até mendigo no meio da rua, na Lapa ali. Tinha mendigos que faziam microfone invisível comigo. População de rua, que também já existe há muito tempo. Então, era um negócio muito legal, mas que nós partimos mais para o lado cômico do que para o lado sério. Entendeu? Sim. Entendi. Fernando Chocolate, são 22h07. A gente vai encerrar já essa nossa live também, para deixar o Gelson também descansar, que amanhã ele tem que estar de pé, bem maravilhosamente. É verdade. Garganta aí, essa garganta dele tá boa. Tem que fazer um gargarejo, igual o neguinho da Beija-Flor me ensinou. Água morna, um pouquinho de sal e vinagre. Opa! Nossa, eu prefiro um cravo, um cravinho, vou ali, mas vamos lá. Ótimo. Boa ideia. Vamos lá. Eu sigo a receita de José Carlos Araújo. Água e sono. Qual é? Água e sono. Que delícia. Água e sono. O garotinho, de fato... Você sabia que o garotinho não bebe gelado, ele é como eu? Aliás, ele me estimulou muito a não beber nada muito gelado. José Carlos Araújo, voltei! Vamos lá então, só para registrar aqui mais presenças aqui acompanhando a nossa live. O Jacaré _ Ângelo, o Matheus Vicente e também o pessoal da Escola de Sala Flor da Mina. Flor da Mina Oficial também está acompanhando a gente. Não, de repente travou, caiu.
Hoje, Aquele abraço para todo mundo que está prestigiando essa live promovida pela Rádio Revolução com nossos queridos Jaque, Bruce, Quinoel Lee e o Fernando. Okay. É verdade. Muito obrigada pela participação. Bruce, Vamos lá. Oi. Peraí, calma, Bruce, deixa eu falar, por favor. Pode falar à vontade. Ô, Gerson, é o seguinte, pescando um pouco lá atrás na tua vida de radialista, mas você também, em paralelo, você trabalhou no TRE, você trabalhou como assessor de imprensa de políticos. Eu queria que você falasse um pouco desse seu lado. Como é que era trabalhar como assessor de imprensa no Tribunal Regional Eleitoral? Até porque é bem oportuno, estou perto de eleições aí, e também vai fazer assessoria de políticos. Como é que era isso? Eu trabalhei na assessoria de prefeitos do Rio. Políticos foram só prefeitos do Rio de Janeiro. Prefeito Luiz Paulo Conde, que morreu prematuramente. Prefeito César Maia. E um outro que me fugiu a memória aqui agora. Né? Eu podia até ter sido assessor de imprensa do Sérgio Cabral, porque ele me convidou e não cumpriu depois o que tinha combinado comigo. Né? Aí, graças a Deus, eu me livrei. Que sorte, hein? Que sorte! Que sorte, hein? Aí eu fui assessorar o desembargador Antônio Livramento, Carlos foi um Amorim. livramento. Um livramento. Fui, então, assessorar o desembargador Antônio Carlos Amorim, considerado o pai do voto eletrônico no país. Uhum. Vai ser necessário uma outra live para me contar tudo a respeito do voto de papel e o voto eletrônico. Nós vamos te convidar de novo para muita falar coisa. sobre isso. Enquanto eu fui assessor de imprensa no TRE, eu garantia que o voto eletrônico era seguro. Mas depois que foi para o TSE, eu já não posso garantir mais. Mas essa briga imprópria, ridícula, que se transformou o Brasil aí, fez com que até que o TSE não fizesse a questão como você vai ao banco e que sai o extrato. Tinha que sair para todo mundo. Eu acho que o erro foi só esse, mas eu continuo acreditando muito mais no voto eletrônico do que no voto de papel, que era uma vergonha. E tenho muitos trabalhos publicados falando a respeito desse assunto. Justamente. Bruce Maciel, vamos lá. Você falou lá no início sobre a questão da música, e você sempre cita o centro de referência da música carioca, né? Arthur da Távola. Né? Você é conselheiro, é isso? Não sou conselheiro, não. Eu era muito amigo do Arthur da Távola, muito amigo mesmo. Ele que trabalhou no Jornal o Globo, que tinha um carinho muito grande por mim e que também morreu muito cedo. Grande Arthur da Távola, ótima homenagem que fizeram dando a essa sala aí o nome Arthur da Távola. Sujeito de ponta, respeitador, que sabia respeitar quem pensasse diferente dele, um sujeito extraordinário, Arthur da Távola. Muito bom, muito bom. E agora a gente vai fazer uma rodada bem rapidinha, a última rodada, porque já são 22 horas e 12 minutos, a gente tem que encerrar essa live. E também considerações finais. Vamos lá, Chocolate, é contigo. Começa com você. Já queria aproveitar até uma pergunta que você fez para o Gelson Cunha, para ele traçar um paralelo da época que ele começou no rádio hoje em dia. Gelson Cunha, você ainda incentivaria as pessoas ainda a trabalhar em rádio, apesar de toda a tecnologia, apesar das mudanças que você acabou de citar aí, a questão da dificuldade de ser nesse mercado radiofônico? Porque hoje em dia, pelo que a gente percebe, a gente vê o rádio tipo porteiras fechadas, são sempre os mesmos grupos, ou filho de grupos. Eu queria que você falasse sobre isso. Você incentivaria alguém hoje em dia seguindo a carreira de rádio? Eu, ao longo da minha carreira, eu criei um curso vocacional de jornalismo. E para vocês terem ideia, um dos principais que foram participar desse curso, que era no Largo do Machado, foi o Zé Roberto Marinho, que eu tanto cito. Leila Cordeiro
casada com Eleia Kim Araújo, que foi repórter da Globo, depois virou apresentadora no Manchete, né? Depois foi para o exterior, onde está até hoje, e outros grandes nomes da televisão brasileira, inclusive a Fátima Bernardes, todos eles participaram desse curso vocacional, no qual eu sempre falava a respeito de vocação. Se você deve fazer, para você fazer com amor, o que você tem vocação para a coisa. Não adianta você ser engenheiro e preferir ser músico. Não adianta você ser artista se você tem vocação para ser médico. Eu acho que as pessoas têm que seguir o que o coração manda, fazer um negócio com amor. Eu vejo tanto médico cretino trabalhando no Rio e no Brasil e no mundo por aí afora, né? Só pensando em ganhar dinheiro. Em compensação, eu vejo médicos extraordinários que têm amor ao paciente como se fosse da família dele. Então, para isso tem que ser vocação, né? Isso inclui o futebol também, porque o futebol de antigamente com o futebol de hoje é muito diferente, porque antigamente o pessoal honrava a camisa para valer, não ficava tapeando, beijando camisa aí, ganhando burro do dinheiro, né? Eu quero ver fazer isso no tempo do Mané Garrincha, quando Pelé começou, o Gerson Canhotinha de Ouro, até os anos 70. De lá para cá, virou grana, grana, grana. Ô, Gelson, agora comentando aqui com você, você está falando, a gente conversou sobre muitas coisas. Eu queria saber como é que foi a sua pandemia, né? Já que você teve que se reinventar, né? Que você falou aí da internet e tal, você criou alguns programas, enfim, com seu filho. Como é que foi a pandemia para você? A pandemia, ao mesmo tempo que causou uma série de transtornos, principalmente emocionais, a milhões de pessoas pelo mundo afora, não é coisa só do Brasil, como o Grupo Globo, às vezes, quer botar na cabeça do brasileiro, o Grupo Globo e outras emissoras também, né? Não, a pandemia atingiu o mundo inteiro. Onde a gente não tem notícia, como na Coreia do Norte, a gente não sabe como é que foi lá, né? Mas da China ao Brasil, dos Estados Unidos ao Japão, todo mundo sofreu com a pandemia que mudou a história da humanidade. Então, eu tive que, de fato, meter a cara nesse troço que a gente está fazendo aqui agora, live, e a primeira que eu fiz foi com o Roberto Jefferson, eu já contei aqui no início da transmissão. Tá. Ele não sabia mexer nisso, né? Ficou de cabeça para baixo, igual o nosso amigo aí, que tem uma voz linda, o Bruce. Nosso amigo. Isso, Bruce, que não é o livro. Obrigado, Gelson. Obrigado. Vindo de um grande nome do rádio, é um elogio, ganhei a semana para mim. O chocolate pode não ter o vozeirão que você tem, mas ele se comunica super bem também. É um excelente comunicador. O mesmo eu falo da Jaqueline, que como produtora é nota 10 e como apresentadora nota 10 também. Eu quero mandar um abraço para o professor Sérgio, que através dele é que eu fiz esses contatos todos com vocês da Revolução. Com certeza, muito obrigada pelo carinho. Nós é que agradecemos. Bruce Maciel, para encerrar agora, que a gente tem que deixar o Gelson Cunha descansar. 22 horas e 17 minutos. Vamos lá. Que lição fica para você de tudo isso e qual a mensagem para aqueles que querem chegar agora no rádio? Se vocês querem trabalhar no rádio, façam a faculdade de radialismo. Eu indico a primeira que teve no Rio de Janeiro, fundada, que foi ali na rua Silveira Martins do Catete, Pinheiro Guimarães. Ali tem a faculdade de radialismo, nota 10. Se quer ser jornalista, o que não falta é faculdade de jornalismo. E agora quase todas têm também de forma virtual, como a gente está fazendo aqui. Eu prefiro uma forma presencial, né? Mas
tem que ter o sangue na veia. Se você acha que tem, eu vejo, às vezes, nos grupos de WhatsApp, um monte de gente que tem talento para ser jornalista, radialista. Tá aí. E muitos jornalistas e radialistas profissionais até que não têm vocação para coisa e fazem um monte de M. Então você tem que se adaptar, fazendo, acima de tudo, o que está no seu coração. Tá legal? Muito bom. Tá legal, sucesso para ti, abraço. Eu que Gelson agradeço. Nós queremos muito te agradecer. Olha, o Kiko Ribeiro acabou de entrar, Juninho Cantarelli. Nossa, eu não vou nem... É muita gente, gente. Graças a Deus, que bom. Fico muito feliz. Ah, pois não, Chocolate? Pois não. Antes de mais nada aqui, agradecendo aqui a presença do nosso querido Gelson Cunha, que deu uma aula aqui sobre radialismo e jornalismo, né? É uma das grandes referências do rádio, né? É porque, assim, eu falo muito de Antônio Carlos, que Antônio Carlos foi meu companheiro das manhãs de ir para o trabalho por décadas. Tupi, na Globo, as simpatias, as fofocas da Juju, Aldenora, a Pudica, esse povo todo. Maravilhoso, que eu acompanhei muitos anos no Antônio Carlos pela Rádio Globo. E a despedida dele da Globo, eu achei um negócio espetacular, a forma que ele se despediu da Globo, né, por tudo que você falou aí. Mas, na verdade, eu queria agradecer a tua presença aqui, já supõe, estou vendo ali, na sua parede, um belo escudo do Flamengo. O Flamengo que está indo para a sua terceira final de Libertadores da América. Libertadores, isso. Libertadores da América. Vamos ser tri, né? Vamos ser tri, né, Gilson? Gelson? Espero, né, meu amigo? Espero que sim. Espero que o furacão não acabe com o urubu. Não vai não. Ô, Gelson, já aproveitando aí a deixa, já para o final, né, já para fechar praticamente, porque você comentou do seu Flamengo e agora vocês dois fecharam com o Flamengo. Mas eu não podia deixar até mesmo de parabenizar a uma colega nossa, Isabelle, que ela sofreu vamos dizer, um assédio no jogo do Flamengo, por um oficial de justiça. Isso, né? Ele é um advogado. Ordinário, sem vergonha. Pois é. Então, assim, pessoal, não façam isso. Nós estamos trabalhando, nós precisamos trabalhar como qualquer outra pessoa. Levem a sério um pouco. Nós somos bonitas, somos lindas, mas nós somos mulheres, somos mães, mas nós somos profissionais e somos sérias. Quando a gente diz não, é não. Quando você vê que não tem nada, não se mete, não chega perto. Ela estava trabalhando. Então, o que a gente está falando aqui é que uma profissional da... Agora eu esqueci o nome do veículo dela. ESPN Brasil. Justamente. Do grupo Disney. Ela estava lá no Maracanã e o pessoal lá brincando, tal, se manifestando, feliz da vida. E a criatura de Deus, né, um advogado, que eu fico até admirada por ser um cara que, né, poderia, que saberia e sabe... E que conhece das leis, né? Engraçado, né? Conhece das leis, né? Para poder fazer isso, né? Dar um beijo na bochecha dela, ela ao vivo. Então, assim, ela não teve nem, né, reação direito para fazer. Se dava, batia nele, sabe? Mas aí os cinegrafistas... enfim, o cinegrafista e o cameraman pegou ali ele na mesma hora e deu voz de prisão, foi lá na delegacia e tal. Mas é assim, ele tá pessoal, ele tá proibido de ir no jogo do Flamengo e de se aproximar da repórter, decisão que saiu agora há pouco à noite. Perfeito. Até que a justiça mude, porque a justiça brasileira tá assim, né? Ela solta um monte de bandido e mantém a gente preso em casa. Justamente, é isso. Uma vez eu conversei, porque eu conheci bandido bom é bandido morto. É bandido morto. Já dizia Sivuca. Grande Sivuca. Eu assisti várias vezes algumas palestras e ele falou para mim, numa palestra, ele falou que na década de 60, o ladrão da luz vermelha, né? Ele mesmo falava que toda vez que ele vinha com o Fusquinha, que era a Joaninha, né? A Joaninha na época.
Aí os ladrões fugiam todos, ninguém ficava ali na pista. E aí ele falou, não vai demorar muito, porque daqui a pouco os bandidos estão na rua e nós, cidadãos, estaremos dentro de casa. Vai tocar a Joaninha aí lá embaixo, mas não vai adiantar nada porque o pessoal não vai respeitar a gente. Então, é muito complicado. Isso aí não foi muito tempo, né? Foi uma década lá de 70 e a gente já está aí 2022, já sei lá para quanto tempo e continua a mesma coisa. Só para concluir, para você ter uma ideia, eu, quando comecei no amarelinho da Rádio Globo, eu parava debaixo do viaduto da Mangueira, onde hoje é tomado por cracudos. Coitado, eu acho que eles são zumbis que deveriam ser obrigados a se tratar do que ficar no meio da rua aí, servindo de bucha de canhão para bandido, dono de ferro velho, protegido às vezes até por policiais, né? Ou bandidos mesmo, ou milicianos, ou traficantes não comuns que usam os cracudos. Então, eu subia o Morro da Mangueira para entrevistar bandidinho, pé de chinelo, sem problema nenhum. Na época do Cartola, Dona Zica, Dona Neuma. E hoje, se eu não fizer acordo com a bandidagem, eu não consigo fazer isso mais. Como eu não faço acordo com bandido, então eu não vou subir o morro mais. É muito complicado, mas a gente tem que ter fé e continuar seguindo. Mas a última mensagem aqui que a gente deixa, que são 22 horas e 25 minutos, quando as mulheres disserem para vocês não, é não. Quando você estiver ali, ela estiver trabalhando, respeite. O respeito, a educação, aquilo, Gelson, que a gente comentou agora, que a educação e a saúde é primordial para o ser humano. Você pode se manifestar do jeito que você quiser, mas não há necessidade de você empurrar, de você matar, Se você quer se exaltar, exalta, expressa com tanto amor, tanto glamour, por aquele povo todo gritando, cada um com seu time. Isso daí é espetacular, aquele Maracanã colorido, vermelho e preto, branco, verde, vermelho. Aquilo é lindo, mas tudo com muita saúde, com muita naturalidade. Ficar brigando o tempo todo, aí sai do Maracanã, é aquela pancadaria. Tem vizinha, tem pessoas que eu conheço que moram ali em frente. Ela está querendo sair do Engenhão justamente por causa dessa confusão, porque jogam bebida na casa delas. Então, quer dizer, é muito complicado. Então, está faltando um pouco mais de conscientização, empatia e educação. Então, pessoal, se liga. Então, a gente está encerrando agora aqui a nossa entrevista. São 22 horas e 26 minutos. Muito obrigada. A gente acabou de entrevistar aqui, conversar, altos papos. A gente conversou sobre tudo que você podia imaginar, quase tudo. Mas ele vai voltar ainda, se Deus quiser, e a gente vai bater outro tipo de papo. Mas a nossa intenção maior é conversar com essa lenda viva, por falar um pouquinho sobre a sua experiência do rádio, porque ontem nós acompanhamos em todos os jornais os 100 anos do rádio e os 100 anos da independência do Brasil. 200 da independência do Brasil e 100 anos da primeira transmissão do rádio no Brasil. O sono é o mesmo horário do Gelson Cunha, 4h30 da manhã. É isso aí. Um beijo. Um beijo para vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau, Fernando Chocolate. Tchau. E um beijo, Maciel. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.